Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Dá uma olhada aí nessa frase que está aparecendo na sua tela. Esse é um atleta que o brasileiro já ganhou. Eu vi essa frase, eu ouvi, na verdade, essa frase, assistindo, né, aos Jogos Olímpicos. E achei interessante trazer aqui para você alguma reflexão, ou algumas reflexões sobre norma padrão, né, para você que está estudando para concurso, estudando para o Enem, estudando para vestibular, e para você que tem vontade de entender melhor a nossa língua, né? Então, e aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui, tá? Eu vou trabalhar em 5 momentos ao longo do vídeo, tá? Estão aqui os 5 momentos. Primeiro eu vou comentar essa frase e o conteúdo gramatical, né, que está presente nela, tá? Que é as orações adjetivas, a regência nas orações adjetivas, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as orações adjetivas e sobre a regência das orações adjetivas, os 3 primeiros momentos. Depois, o que dá para você fazer para substituir, né, o que, ou então evitar o que, e quais são as habilidades, né, do Enem, né, ligadas a esse tipo de conteúdo. Então, bora aí. Primeiro, tá aqui, né, a frase: esse é o atleta que o brasileiro já ganhou anteriormente. Aqui nós temos um desvio em relação à norma padrão, tá? Vou colocar aqui em amarelo. E aqui eu vou colocar em verde, e aqui nós não temos um desvio em relação à norma padrão. Tá? O que acontece? Essa oração aqui, que eu coloco em negrito, é uma oração adjetiva. Tá? Por que ela é uma oração adjetiva? Porque ela adiciona sentido ao nome atleta, que agora eu coloco sublinhado, né, e em itálico. Então, se adiciona sentido a um nome, né, tem função adjetiva. Né? Beleza. Na frase de baixo, nós também temos uma. Aqui, tudo isso daqui, né? Todo esse negrito todo aqui. Nós também temos uma adjetiva, uma oração adjetiva. Porque ela adiciona sentido a atleta. Ok, adiciona sentido a um nome, adiciona sentido a um substantivo, é uma adjetiva. Agora, o que acontece? Aqui nós temos ganhar. Né? Então, o atleta, ou o brasileiro, já ganhou de um atleta. Então, seria um D. Nós deveríamos ter aqui um D por causa do verbo ganhar. Isso é uma questão de regência dentro da oração adjetiva. Na frase de baixo, não, ele venceu o atleta, então não tem por que, né, colocar nenhuma preposição antes desse que aqui. Tá legal? Então agora a gente vai para um conjunto de frases para a gente identificar a oração adjetiva e identificar questões ligadas à regência nessas frases. Então, bora lá. Você tem aqui 5 frases, serão 10 ao todo, tá? Justamente para você aprender bem o conteúdo e treinar aqui, tá? Então você tem aqui 5 frases. Leia, por favor, essas 5 frases e pense sobre elas, se temos problema de regência ou não em cada uma delas. E se você encontrar problemas de regência, por que, né, que existe problema de regência em cada uma delas. Então vamos lá. Na primeira, você tem essa frase, ou essa oração aqui, que é uma adjetiva em relação ao esporte. Ela adiciona sentido a esporte. É uma adjetiva. E olha lá, os brasileiros gostam de alguma coisa, de esporte. Então, por causa do verbo gostar, nós precisamos da preposição de, certo? Na segunda frase, essa é a modalidade que a mídia faz poucas referências. Então aqui você tem que a mídia faz poucas referências, é uma adjetiva porque adiciona sentido à modalidade, certo? E aí, olha só, a mídia faz referências, faz poucas referências a uma modalidade. Portanto, a que a mídia
faz poucas referências. Sem crase aqui porque temos só preposição. Num outro vídeo eu comento questões ligadas à crase, tá legal? As instituições que os atletas brasileiros fizeram parceria ainda são poucas. Nessa frase aqui você tem essa oração adjetiva aqui, que os atletas brasileiros fizeram parceria. E aí, fazer parceria, então essa oração aqui é uma adjetiva porque ela adiciona sentido a instituições, certo? Beleza. E aí, fazer parceria é fazer parceria com alguém, com algo, com uma instituição. Então, precisamos da preposição com aqui, pela norma padrão, certo? Aqui, os atletas estrangeiros que os brasileiros devem lutar no judô são muito fortes. Bom, eu vou pensar em lutar... Bom, antes disso, né? Que os brasileiros devem lutar no judô, isso daqui é uma oração adjetiva, porque adiciona sentido aos atletas estrangeiros, né? A essa expressão nominal aqui, atletas estrangeiros. Pois bem, e aí eles devem lutar, no caso aqui é lutar contra, né? Vai lutar com, né? Lutar com seria uma parceria, né? Mas eles vão lutar contra esses atletas. Então, contra que os brasileiros devem lutar no judô. E aqui, terminando essa primeira bateria de frases, são muitos os apoios que os brasileiros precisam para conquistar suas medalhas. E aqui, que os brasileiros precisam é uma oração adjetiva, porque adiciona sentido a apoios, e os brasileiros precisam de apoios. Portanto, preposição aqui, né? De. Tá legal? Agora, note, né, que todas essas frases, depois de corrigidas, ficaram mais estranhas para você. Né? Para você, para mim, para os usuários da língua portuguesa de maneira geral. Por quê? Porque nós temos uma tendência na língua portuguesa de não usar a preposição antes do pronome que, ou antes da palavra que. Né? E aí, então, a nossa tendência é deixar sem preposição ali ou trocar esse pronome que ou essa palavra que por algum outro pronome. Né? E aí, eu vou mostrar para você nessas 5 frases o que dava para você fazer para evitar, né, esse pronome que. Legal? E você vai perceber que as frases vão ficar com uma aparência muito mais culta. Tá? O que nos leva também a perceber que não é muito legal usar essas frases em situações de comunicação mais informais. Né? Mas vamos lá. Vou voltar para a tela aqui. E olha só. Você pode trocar o pronome que por o qual, a qual, os quais e as quais. Tá legal? E aí você vai sempre ver qual que é o nome que ele está retomando. Então, na primeira frase aqui, por exemplo, esse que retoma esporte. Então, se esse que retoma esporte, a gente pode trocar esse que, né, por o qual. Então, posso fazer, deixa eu fazer assim aqui. Aqui. O esporte é masculino, então, e singular. O qual. Tá? Ok. E aí, a gente tem a junção do de mais o o. Junção de de mais o é do. Então, esse é um esporte do qual os brasileiros gostam. Tá? Nessa segunda frase, você tem... Opa, perdão, vou fazer diferente aqui. Esse que aqui retoma modalidade. Se retoma
modalidade, modalidade é feminino e está no singular, né? Então a gente coloca a qual. A qual. E aí, como a junção, a gente junta o a, preposição, lá por causa de fazer poucas referências, com o a que introduz esse pronome a qual, nós aqui colocaremos com crase. A qual. Legal? Nessa outra frase aqui, esse que retoma qual palavra? Pensa você aí. Esse que retoma instituições. Não é verdade? E aí, então, a gente pode usar o pronome as quais, feminino, né? Instituições, e plural. Tá? As quais. E aí, então, com as quais. Nessa outra frase aqui, opa, vamos fazer diferente aqui, ok? Esse pronome que, aqui faltou a gente grifar, né? Esse contra aqui é por causa de lutar contra, né? Pronto, marcamos aqui em azul, né? Esse pronome que aqui retoma qual palavra? Pensa aí. Retoma atletas estrangeiros, né? Ou atletas. E aí você pode trocar por qual dos pronomes? Você pode trocar por os quais. Então, contra os quais. Belezinha? E agora aqui, nessa outra frase, esse que aqui retoma qual palavra ou qual expressão? Retoma apoios. Dá para você trocar pelo pronome. Qual pronome? Os quais, né? E aí vai ficar de os quais. E aí, de mais os fica dos. Então nós teríamos dos quais. Tá legal? Bora agora, então. Espero que você tenha entendido, né? Talvez tenha sido meio rápido, que é a dinâmica, né, do YouTube. Mas eu vou colocar mais 5 frases para você ler e analisar. Tá legal? E depois eu vou mostrar questões ligadas à regência nessas 5 frases. Eu espero que você encontre e corrija essas 5 frases. Já adianto para você que as 5 têm problemas em relação ao norma padrão. Tá? E também vou trazer para você percepções ligadas à troca, né, desse pronome que por outros pronomes. Tá legal? Então, vamos lá. Mudando aqui, pronto. Aqui está. Leia. Dê uma pausa aí para você fazer a análise. Então vamos lá. As modalidades que os brasileiros têm mais chance de medalha têm poucos momentos de transmissão na televisão aberta fora da época de Jogos Olímpicos. Então olha só. Que os brasileiros têm chances de medalha é uma oração adjetiva que adiciona sentido a modalidades. Opa. E aí, chances de medalhas em determinadas modalidades. Né? Então, as modalidades em que os brasileiros têm chances, têm mais chances, né, de medalha, ou mais têm chances de medalha. Parará, parará, parará. E aí, aqui
Os esportes que os patrocinadores mais destinam recursos são os mais expostos pela grande mídia. E aí, então, a gente tem que os patrocinadores mais destinam recursos como uma adjetiva, né, porque ela está ligada a esportes, ela adiciona sentido a esportes. Né? E aí, olha só, destinar recursos, eu posso falar destinar recursos a alguma coisa, e aí eu teria só a preposição, né? Ou ainda eu posso falar destinar recursos para alguma coisa. Né? Então, tanto faz a preposição a quanto a preposição para. Ok? Beleza. Depois, aqui vamos dar mais um enterzinho aqui. Não são simples os assuntos que precisamos discorrer para melhorar o desempenho brasileiro nos esportes. Aqui, que precisamos discorrer é uma oração adjetiva, porque adiciona sentido, né? Ela especifica, né, o sentido, adiciona sentido a assuntos. Né? Quais assuntos? São aqueles que precisamos discorrer. E você deve ter percebido, né? A gente não discorre assunto, a gente discorre a respeito de assunto ou sobre assuntos. Né? Então, discorrer aqui e a gente coloca sobre. Sobre que precisamos discorrer, ou a gente discorre a respeito de assuntos. Nós teríamos então, não são simples, os assuntos a respeito de que precisamos discorrer, né, para melhorar o desempenho dos brasileiros nos esportes. O recurso que ninguém consegue ganhar medalhas sem é a motivação. Fica esquisita, né? Esse que ninguém consegue ganhar medalhas sem. Né? Na verdade, né, ninguém consegue ganhar medalha. Então vamos lá. Que ninguém consegue ganhar medalha sem. Essa daqui seria, ou essa daqui, na verdade, é, né, uma oração adjetiva, porque adiciona sentido a recurso. Mas esse sem aqui, né, tá meio deslocado, está completamente deslocado, né? Aqui nós teríamos algo assim, na verdade, né? Recurso sem que, né? Então ninguém consegue ganhar medalha. Então, ganhar medalha, né, sem aqui. Perceba aqui, né, que assim, esse que retoma recurso. Então, ninguém consegue ganhar medalha sem recurso. Né? Da mesma maneira que precisamos discorrer sobre os assuntos, olhando para a frase de cima, né? Ou a respeito dos assuntos. Uma para cima ainda. Os patrocinadores destinam mais recursos para os esportes, ou aos esportes. Os brasileiros têm mais chances de medalhas em modalidades. Então perceba que a preposição ela vem introduzindo, né, a oração adjetiva, mesmo que o termo que exige a preposição esteja no final dela. Né? Então a preposição ela não vem depois do termo que a exige dentro da oração adjetiva. Ela vem introduzindo a oração adjetiva. Tá legal? Então, bora lá para a última frase aqui. Essa é uma questão que precisamos discutir com mais seriedade. E aí, desculpa. Precisamos discutir é a oração adjetiva. Questão
Por que ela é oração adjetiva? Porque ela adiciona sentido à questão, né? E eu discuto sobre alguma coisa. Olha lá, tá vendo? A preposição começa a oração adjetiva, evidentemente quando tem algo que justifique a presença dela, no caso aqui é o verbo discutir, né? Que justifica a presença dela. Então, mais uma vez, né, você percebe que as frases com essa preposição antes do que ficam esquisitas, né, para o nosso dia a dia. A nossa tendência é apagar a preposição antes do que. Foi por isso que eu ouvia comentarista dizendo, né, esse é um atleta que o brasileiro já ganhou. Né? Ficaria estranho, né, o atleta de que o brasileiro já ganhou. Mas, embora estranho, está dentro da norma padrão. E aí a gente tem que escolher, né, entre trabalhar com a linguagem dentro da norma padrão ou fora da norma padrão. E essa escolha está muito relacionada à situação de comunicação em que a gente se encontra. Numa situação mais formal, é importante que a gente obedeça à norma padrão. Em situações mais informais, a gente pode fazer uma escolha de não obedecer à norma padrão justamente para não dar muita ênfase para a linguagem e dar mais ênfase para o significado, né? Para a mensagem, se for o caso. Tá legal? Bora voltar nessas 5 frases agora e ver como que a gente pode trocar, né? O que dá para a gente fazer para evitar o pronome que nessas 5 frases aí. A gente pode trocar esse pronome por o qual, a qual, os quais e as quais, sempre pensando em qual que é a palavra que esse pronome está retomando. Tá legal? Se retoma masculino singular, é o qual. Masculino plural, os quais. Feminino singular, a qual. Feminino plural, as quais. Beleza? Bora lá então? Aqui e aqui. Então, a primeira frase, a gente percebe, né, que esse que aqui retoma modalidades. Se ele retoma modalidades, então a gente pode substituí-lo por as quais. E aí o que acontece? Em mais as dá nas. Então, vou deixar esse N aqui, para você se lembrar do em as quais, nas quais. Tá legal? E aqui, né, esse que aqui retoma qual palavra? Pensa aí. Esportes, né? Se ele retoma esportes, então você pode trocar esse aqui por os quais. A os quais, aos. A mais os, aos. Beleza? Essa combinação de preposição aqui, tá? Com outros termos. Aqui, esse aqui também retoma esportes, né? Então também podemos trocar por os quais. Aqui, né? E aí ficamos com para os quais. Nessa outra frase aqui, qual que é o termo que esse que aqui está retomando? Ele retoma os assuntos, certo? Se ele retoma os assuntos, a gente pode trocar por qual pronome? Os quais, né? Posso trocar por os quais. E aí sobre os quais.
E nesse daqui, a gente tem a mesma coisa. Né? Seguimos com o que? Retomando assuntos. E aí, a respeito de os quais? E aí, de mais os dos quais. Nessa outra frase aqui, esse que aqui retoma recurso. Se retoma recurso, eu posso trocar por qual pronome? O qual. E aí vai ficar sem o qual. Finalmente, essa é uma questão que precisamos discutir com mais seriedade. Esse que aqui retoma qual palavra? Retoma questão, certo? E aí podemos trocar esse pronome relativo por qual pronome? Toma questão, a qual. Né? E é isso daí. Né? Note bastante, né? Então, se eu retomo questão, feminino singular, a qual. Se eu retomo questões, feminino plural, as quais. Né? Se eu retomo assunto, masculino singular, o qual. Se eu retomo assuntos, masculino plural, os quais. Então, o qual, a qual, os quais, as quais, são pronomes que a gente pode usar para substituir o pronome que. Tá legal? E aí, agora, né, por fim, vamos falar sobre quais são, né, as habilidades cobradas no Enem que estão ligadas a esse conteúdo. Tá? Então, dentro da prova de linguagens, tá, da prova de teste, nós temos as habilidades ligadas à área 8, né, a habilidade 25, 26 e 27. Né? Nota aqui, né, compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação, integradora da organização e do mundo da própria identidade. Isso daqui é o nome da competência, ou a descrição da competência, né? E aí o conjunto dessas três habilidades é que forma essa competência dentro da prova de testes. A habilidade 25, identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, e aí é um grupo social que usa esse tipo de variedade, regionais, e aí um grupo, né, que habita determinada região, e de registro. Né? Quando a gente fala de registro, a gente tem o registro oral e o registro escrito. Né? E aí, então, dentro do contexto, né, em que eu ouvi essa frase, era um contexto de transmissão ao vivo, né? E quem fazia, quem falou essa frase foi uma comentarista que era atleta e que vem, né, de uma situação de pouca escolaridade. Daí então a percepção de pouco domínio, né, da norma padrão, da parte dela. Claro que ela pode, né? Perdão, antes de mais nada, isso não faz dela uma pessoa menos inteligente do que eu, né, e do que você. E ela, assim como você, né, da mesma maneira que eu também, pode, né, ampliar o seu conhecimento de norma padrão e o seu conhecimento sobre vários outros assuntos. Tá legal? De qualquer maneira, eu quero marcar aqui que o registro era o registro oral. Tá? E isso importa para a gente entender que o desvio em relação à norma padrão no registro oral ele é muito mais frequente do que no registro escrito. Por quê? Porque no registro oral a gente elabora a mensagem, né? A gente planeja a mensagem e o registro dela ao mesmo tempo. Enquanto que no registro escrito, primeiro a gente planeja a mensagem, depois a gente a registra. Então,
Aquilo que a gente chama de erro gramatical fica muito mais frequente no registro oral do que no registro escrito, beleza? Isso é uma reflexão sobre a habilidade 25 para você. Né? A habilidade 26, relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Né? Aqui, deixa eu só mudar, colocar aqui. Né? Isso eu trabalho no meu curso, né? Fazendo sempre esses esquemas assim para ficar mais fácil de guardar quais são as habilidades, né? Fica mais visual aí. Então, relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social, aqui a descrição, e sempre a gente relaciona uma coisa com outra. Né? Então, é importante a gente relacionar as variedades linguísticas, a gente entender primeiro que não existe uma só maneira de comunicar algo em língua portuguesa. Né? Existem várias maneiras. Então, essas várias maneiras são as variedades linguísticas. E aí relacionar essas variedades linguísticas a situações específicas de uso social. Né? Tem uma situação que exige da gente maior formalidade, como, por exemplo, uma aula, né? Como, por exemplo, uma reunião de negócios, e outras situações que exigem da gente menos formalidade, como, por exemplo, um encontro entre amigos. Nas situações de maior formalidade, é mais interessante que a gente se preocupe com o respeito à norma padrão. Né? E nas situações de menor formalidade, a preocupação com a norma padrão não precisa ser tão grande. Né? Então fica aí, né, para você, uma reflexão sobre a habilidade 26. Né? A apresentação e uma reflexão sobre a habilidade 26, para você ampliar, né, o seu domínio sobre essa habilidade. Tá legal? Depois eu vou fazer vídeos trabalhando com questões que exigem a habilidade 26. Legal? E por fim, né, dentro ali do conjunto das habilidades que compõem a competência 8, temos a habilidade de reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Então a gente reconhece, né, os usos da norma padrão. O que eu fiz aqui para você é mostrar, olha, tá vendo? Eu estou colocando preposição antes do pronome relativo e existe um critério, né? E esse critério está dentro da norma padrão. Eu te mostro qual que é o critério, qual que é a norma padrão, e eu te mostro o uso da norma padrão numa situação de comunicação que é essa aqui, de aula, né? E eu poderia te mostrar também numa situação de uma palestra, que aí é uma situação que exige maior formalidade do que a situação de um comentário de um evento esportivo. Percebe? Então a gente perceber esses usos, né, reconhecer esses usos da norma padrão nas diferentes situações de comunicação. Essa é a habilidade 27. Tá bem? E aí, voltando aqui na matriz de referência do Enem, isso aqui você pega facilmente na internet, tá? O Ministério da Educação é que publica isso daqui. Tá? Dentro da redação, tá? Você tem, não aqui na matriz de referência, mas sim lá na grade de correção da redação, você tem a necessidade de domínio da norma padrão, e ali a situação de fato exige que você evidencie o domínio da norma padrão, ou seja, você não cometa erros gramaticais. Essa habilidade é a habilidade 1. Tá? A sua nota na redação na habilidade 1 é aquela que evidencia o seu domínio da norma padrão. Né? É aquela que avalia o seu domínio da norma padrão. Então você usar, quando preciso e de maneira adequada, a preposição antes do que, e você usar de maneira adequada o qual, a qual, os quais e as quais, né, isso está dentro da avaliação da competência 1. E você evitar a repetição de termos, como por exemplo evitar o que, evidencia que você tem não só domínio da linguagem, como também domínio de recursos de coesão textual. E isso é avaliado na competência 4. Tá legal? Por enquanto é isso.
Valeu, um abraço e até a próxima.